Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa, quanta farta faz, né? Você sabe bem a diferença entre poder escolher tá bem e acreditar que não tem essa possibilidade. Nossa, que distinto, que diferente é quando uma pessoa vive a vida dizendo: eu posso sim, eu posso escolher o que sentir em relação a isso aí que está acontecendo. Posso, eu vou escolher sentir justo aquilo que seja, né? Algo que me proporcione capacidade de me manter na tranquilidade que eu estava antes disso se desdobrar. Olha. Tava lembrando aqui, né? Que outro dia eu disse: onde que vale mais você sair ganhando? No dia que acaba? Ou na eternidade que é infinita? Me diga só. Na eternidade, vó. Então, sai dessa de viver na disputa, já seja consigo mesma, seja com os outros. Ai, como que o outro me tratou, vou tratar ele mais de volta. Ai, não gostei do que ela fez, vai escutar. Meu Deus. Ai, o outro tá querendo que eu saia perdendo, eu vou dar 2 voltas nele. Nem vai perceber, e ele que vai sair perdendo. E você acha que quando, partindo das suas ações, o outro sai perdendo? Me diga só. Você sai ganhando? No fundo, só você que perdeu. Por quê, vó? Eu vejo que tanta gente passa a perna nos outros e sai ganhando na vida. Encarnado, onde não vale nada você sair ganhando. Não vale nada. Vamos dizer, você vai jogar banco imobiliário com alguém, né? Daí ali você sai ganhando, e para sair ganhando você briga, você trapaceia. Termina o jogo, o que acontece? Volta para a vida normal, aonde realmente vale você sair ganhando. E a vida normal do espírito é aquela do além-túmulo, aonde temos o encontro personalíssimo com a nossa própria consciência, viu? E ali vai se manifestar a somatória. Olha, escute o que a avó está falando. É ali no além-túmulo que vai se manifestar a somatória dos bens, que você, da bondade, prática da caridade, tudo que você se esforçou para realizar na Terra. E vai somar com tudo que você podia ter feito e não fez. Tipo perdoar o outro, tipo buscar a vantagem onde a vantagem é real, que é no espírito imortal. Então vai somar o que você fez e o que você deixou de fazer, né? O que você fez de bom e o que você não fez de bom, né? O que fez de maldade. Olha, não faça isso. E aí vai representar a luz assim que você tem no seu espírito. E é com essa luz que você vai enxergar as coisas do outro lado. Se a luz sua, você já tem luz, né? Mas vê, tem tanta capa de culpa, de ódio, de vontade de vingança, de mal-estar, de contrariedade com o que o outro fez. Tudo porque não perdoou. Olha só. Você não perdoa alguém, aquilo bota uma capa que ofusca a sua luz. Daí do outro lado você não brilha. E você tem luz porque você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então você tem a sua luz própria. Mas as muitas capas das preferências da sua personalidade tapam essa luz. Daí às vezes você acorda do outro lado, está tudo escuro.
E por que você acha? Tanta coisa que você foi colocando em cima da sua luz própria. E aí aquilo ali, olha, impede você de brilhar tanto quanto pode, quanto é necessário também para enxergar, né? Diante de você. Alguém diz, ai, vó, não enxergo um parmo diante de mim. Daí a avó diz, o interruptor está bem ali. Do amor próprio. Interruptor da luz, né? O interruptor da luz se representa o interruptor do amor próprio, do perdão das ofensas, de esquecer alguma coisa que alguém fez. Ai, esqueça, viu? Ai, vó, mas olha o que ela fez e olha como que você tá. De não largar o osso. É por isso. Daí você tá na escuridão, a avó desliga o interruptor, minha neta, da luz. E qual que é, avó? Nunca é tarde para praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Esse também representa, e mais que tudo, ligar, acender a luz do cômodo onde você se encontra. E ele está ao alcance da sua mão, não importa o tempo e nem a sua condição. Se encarnada ou desencarnada, se agora ou se no futuro, não importa. Se você acorda num lugar onde não tem luz, ligue ela. Ai, vó, no umbral não dá para praticar o Evangelho. Isso aqui a gente já fica cansada. Aqui a gente já fica de mau humor. Aqui a gente já fica magoada. Imagine acordar num... Meu Deus, nem fale, bate na madeira, avó, que eu não quero isso pra mim. Daí a avó diz, olha, muita gente cruza o dedo e diz, eu não quero terminar nesse lugar, mas fecha o olho e vai caminhando pra lá. Então quando vem uma avó e diz, acorda, dá tempo ainda. Abre esses olhos seus. Viu? Abre esses olhos seus. E busque se conhecer. Se você está no dia a dia se permitindo sentir raiva, contrariedade, nas horas que acontece isso, o interruptor está apagado. Olha, está apagado. A avó gosta de fazer menção de dizer isso, porque aí você acorda. Nossa, avó, então naquela hora que eu não gostei daquilo que ela fez, não foi nem por culpa dela. Não foi. Aquilo foi uma aprovação, um convite para o autoconhecimento. Mas como assim, vó? Ou se você se sentiu mal, deveria se conhecer. Que naquele momento, você viu vantagem em não praticar o Evangelho de Jesus, em não instrumentalizar a moral já conquistada por você mesma, por você mesmo, viu? É que é importante isso. Aconteceu, não gostei. Olha, é a mesma coisa de você chutar o Evangelho de Jesus para bem longe. Porque se ele ficasse perto, você praticaria o Evangelho. Praticaria sim, sim. E praticando não se sentiria mal. E não se sentindo mal, pronto, venceu a aprovação. Parece que não, mas é profundo isso que a avó está falando. Viu? Leve para sua alma, assim. Dizer, olha, minha sogra falou que não deveria. Falou, ela tem boca. E aquilo representou uma aprovação para você. E uma oportunidade de autoconhecimento. Ficou contrariado? Você está na escuridão. Mas não é porque você é trevoso. Ai, vó, sou trevosa. Então, não. Olha, quando você vai dormir, você apaga as luzes. Não apaga, apago. E se você levanta de noite? Porque às vezes algum cutuca você, é como se levantasse de noite, né? Daí o que você faz? Cutuco. Ah, eu cutuco outro. Mas você nem está enxergando, não importa.
Mas se você cutucar alguém que não merece, porque acontece, né? A gente tem raiva de um e desconta no outro. Tudo porque tá no escuro. Aí você fala, não, cutucaram eu, nem sei quem que é, vou cutucar todo mundo, até que eu cutuque aquele que merece. Olha o tipo de, como que dizer, né? Filosofia de vida pela qual se orientar. Me diga só, é de espírito de luz ou de espírito obsessor? Se eu fosse colocar as atitudes que você teve, sobretudo de receber ofensa, né? Porque alguém ofende, mas você precisa querer se sentir ofendida para aquela ofensa chegar. Por isso se chama se ofender. Aí alguém ofende e você se ofende com a ofensa emitida. Daí você fala, bota eu aí, vó, na coluna do espírito de luz. Não dá, minha neta, não dá. Espírito de luz não se ofende. Olha, vó, mas eu justifico para a senhora que, olha o que fez. Mentiu sobre mim e me fez perder uma oportunidade. Olha, a única oportunidade que você perdeu aí foi a de perdoar. Por quê? Porque você não está aqui para ganhar as vantagens da terra. Não é nem vantagem, vó. É mérito, porque eu trabalhei por aquilo. Olha, tudo aquilo que surge do nosso mérito é uma vantagem. Uma vantagem devida, que você mereceu, mas é vantagem de qualquer forma. E as vantagens da terra ficam na terra. A vantagem do céu continua com você pela eternidade. Viu que a avó está repetindo as mesmas coisas de outro jeito? Porque assim entra no seu ouvido, vai dando volta nas barreiras que você tem na forma, né, de personalidade levantada. Muita gente tem uma barreira invisível diante dela, levantada, que tapa os ouvidos e os olhos dela, não escuta coisa boa e não ouve coisa boa. Daí a coisa boa vai buscando o caminho até que encontra uma frestinha e entra pelo ouvido e vai pro coração e finalmente você escuta. Ai, a avó falou tanto isso agora que eu fui entender. Pronto. Alcançou o propósito. Então escute. Muita gente levanta tantas barreiras e acaba acreditando na própria justificativa. Para quê? Para continuar fazendo aquilo que prefere. E fica cega para a realidade que está preferindo se ofender. Está preferindo se ofender? Por quê? Porque achou que o outro que ofende, você que ofendeu os outros, merece uma lição, merece perder. Quanta vez a avó já falou, se você vê alguém caído no chão, né? Que tem hipotensão ali, que teve uma convulsão, que teve, meu Deus, ali um mareio, que ficou tonta e tá ali do chão de joelho. Tá se sentindo mal, ela tá mal, tá descompensada. Aí você vai, olha, você tá descompensada, peraí. Você vai lá e joga um balde de água fria ainda por cima, em cima dela. Ela olha pra você, por que você fez isso? Porque me ofendeu. Ai, meu Deus. Aí a avó pergunta. Uma pessoa que está convulsionando dentro da própria ignorância e está cansada com a realidade que preferiu, com a personalidade que vestiu. E você cansada, às vezes perde um pouco a paciência com os outros que estão à sua volta, né? Ai, não fale comigo agora, que eu tô de mau humor. Você até avisa, né? Daí ninguém fala mesmo. E por que ficou de mau humor? Porque estava cansada, estava frustrada. E recebeu, né? Pior de tudo, o mau humor bateu na porta. Posso entrar? Você diz, entre porque, olha, já deu, já tô por aqui, já tô cheia de tantas coisas que me acontecem.
Já chega. Entre mau humor, que agora eu vou descontar, vou chutar tudo. Ah, agora eu sou uma bomba explosiva. Falou comigo, veio com uma batata quente, leva 2. Dou um boi para não entrar numa briga, mas agora eu dou 3 para não sair. Meu Deus. Você é assim, né? Quando tá de mau humor, quando tá alterada, quando tem justificativa para ficar irritada, que todo mundo acha, né, que tem. Mas não existe, viu? Não existe justificativa para ficar irritada. Não acredite nisso, porque é um engano. Daí a outra pessoa, na ignorância, também fica cansada. Daí ela, na sua convulsão, ela dá tapa, ela se esperneia, e acaba pegando algum no você. É uma ofensa. Daí ela tá ruim, ela tá mal, ela não tá bem. Daí você fica com raiva dela, e grita com ela, maltrata ela, diz palavra de ofensa de volta. O que você mesma diz que não faria com uma pessoa que está doente, que está caída no chão, que está precisando de um médico, de ajuda. Na vida real, alguém está no chão, você vai lá e ajuda. O que você precisa? Ah, chama um médico, pelo amor de Deus. E o maior médico das almas é Jesus Cristo. Chama ele, por meio da prática do seu evangelho. É isso que a gente tem que fazer com quem está no chão. Jamais comparar, olha, você está no chão, porque você tem uma moral baixa, eu tenho uma moral elevada. E ainda por cima, ofendida, você responde àquela pessoa. É falso. É falso acreditar que você está mais elevada que ela. Se ofendeu de igual. E nem, vamos dizer, você não ofende ela, mas fica ofendida, não gostou do que ela fez. E olha, pensa no último ano, nem precisa, né? Nos últimos 5, 10 anos, só no último ano. As pessoas que você diz que te ofenderam. As pessoas que você diz que fez o que você não gostou e até hoje você guarda mágoa. Você está agindo como espírito obsessor. Tá. E do outro lado vai continuar agindo como espírito obsessor, porque se hoje você não perdoou, depois do outro lado você não vai perdoar. Por quê? Porque vê valor nisso. E aí você não se desliga da terra. Olha o problema. Sabe que tem muita gente que ao não se desligar da terra, não se desliga do corpo. E a natureza segue o seu curso e os verminhos vai comendo o cadáver que ficou, que é a roupa que a gente usou, né? Porque o espírito continua. Mas o excesso de ligação àquele corpo faz você sentir o que ele sente. E muita gente, não foi pouca, teve que sentir o corpo em decomposição por excesso de ligação à matéria. Inclusive teve um livro em que um coronel morreu, tão apegado que estava o corpo, o espírito dele ficou lá. Daí vinha a cobra, mordia o corpo, e ele estava tão hipnotizado na ligação dele com o corpo, que sentia que a cobra mordia ele. Todo tipo de experiência de além-túmulo que você não precisa passar. Bastando que desde hoje você se desapegue de tudo. Tudo mesmo. Ai, tudo, viu? Tudo aquilo que termina com a vida terrestre. Desapegue. Você não precisa que alguém trate você bem. Você precisa tratar bem os outros. Que aí você age como espírito encarnado. Não como corpo que tem um espírito e nem sabe para quê. Não adianta você acreditar que a vida continua e não acumular riqueza para a eternidade. Porque daí está dizendo que acredita, mas não está agindo como quem de verdade tem essa consciência já bastante
como que dizer, concretizada na alma, viu? E aí a avó diz para você, olha para a realidade da vida. Analise depois de cada dia como foi que eu vivi as provações do processo evolutivo. Será que eu fiz o que já tinha condição de fazer em termos de acumular luz e virtudes para o meu espírito? Porque toda a riqueza que você acumula nessa vida, você leva para outra. Olha. Quando você reencarnar, os estudos que você fizer, que coisa boa, né? As virtudes que você acumular, a energia boa que você girar, vai estar tudo aqui esperando você e vai te abraçar. Quando aqui você reencarnar. Que coisa maravilhosa é essa? Então, olha, apaga tudo que existe de memória de dentro de você, de alguém que fez o que não deveria, porque isso é mágoa guardada. Isso é mágoa guardada. Você escute a voz, senão eu passo aí do outro lado e puxo a sua orelha. Viu? É mágoa, ai vó, mas olha o que ele fez, cortou o meu corpo. Fez maldade pro meu corpo, me deu um murrão assim na cara. Como que eu não vou lembrar disso, meu Deus, que dia, que vergonha que eu passei. Você está carregando aquela pessoa na sua consciência, pessoa que você já não é mais. É como aquela roupinha de criança, você fica usando, não cabe, por isso que você se sente mal. Quando você cresce, você usa uma roupa nova. E quem cresce em Jesus, usa a roupa da luz. Usa a roupa do perdão. Do perdão das ofensas, nem precisava, né? Se for para ver bem assim. Por quê? Porque se você voltar no tempo, você vai ver que quem errou foi o outro, né? Errou na terra. Mas quem errou moralmente, em espírito, de não ter perdoado? Entre os dois. O outro estava no chão, né? Daí você não perdoa, às vezes você até foi e ofendeu de volta. Imagine alguém no chão caído, você vai ainda dar um chute. Que consciência limpa você vai ter? Me diga só. E daí a justificativa sua de que foi o outro que começou, foi o outro que fez mais maldade, foi o outro que ofendeu, você estava quieta. Essa justificativa você usa para poder depois de noite dormir com a consciência tranquila. Mas é engano isso. Você não precisa usar justificativa para dormir com a consciência tranquila. Volta naquele dia, na sua memória, e reconstrua aquela imagem que você guardou. Porque o passado é só memória. Se você altera ele nas suas lembranças, ele se altera aonde ele ainda existe, que é nas suas lembranças. Olha, que profundo isso, hein? Atenção. Isso é que muita gente chama de terapia de constelação, né? Que é um monte de estrelinha apagada porque você tomou decisão em um momento que a luz no cômodo estava apagada e você não fez menção de ligar a luz, de tocar no interruptor do Evangelho de Jesus, traduzido em práticas, que leva ao perdão e à caridade, nos momentos em que os outros e a gente, sobretudo, né, mais necessitamos. Então você volte na memória do pai, da mãe que tratou-se mal, do irmão, do amigo,
do parceiro de negócio, do patrão, do colega de trabalho, até do ladrão. Ah, roubou, eu não gostei do jeito que ele roubou, que mal criado. Podia ter roubado com educação, né? É verdade. Todos os outros, as pessoas do mundo, sempre podem fazer melhor do que fizeram. Sempre teve espaço para isso. Mas essa máxima também é verdade se aplicada na nossa própria vida. No passado os outros podiam ter feito melhor e a gente também. Então olhe para o passado. Revisite aquelas memórias dolorosas e modifique a sua atitude. O que faria um espírito de luz e o que faria um obsessor naquela situação? Ô vó, eu fui maltratada. Eu não tinha força nem para reagir ao maltrato. Foi ou não foi injusto? A avó não discorda. Foi injusto. E como que a senhora queria que eu tivesse cabeça para reagir? A avó não queria que você tivesse. Se tivesse, seria bom, né? Mas não teve. Mas hoje você tem e não corrige a reação àquele evento. Porque já passou. Passou o dia, mas na memória continua. Ele continua existindo igualzinho. Tanto que a mágoa está aí. Mas o que a senhora quer que eu faça? Hoje você tem cabeça. Transfere para aquela pessoa naquele momento a consciência que hoje você já adquiriu. Vai lá e responde de maneira diferente. Quando se substitui essa memória, a nova passa a existir e a antiga desaparece. E você fica até mais feliz. Porque você está se sentindo mal até hoje. Não é porque o outro tratou você mal. É porque podendo perdoar, você não perdoou. E o seu espírito fica insistindo com você. Revisite aquela memória. Atue de maneira diferente. E o perdão se estabelecerá. E você vai ficar mais leve. E eu vou brilhar mais, que é tudo que o seu espírito quer. A avó passou para você agora uma técnica milenar de libertação espiritual. Use com sabedoria. Aplique isso em cada momento de desavença do passado. E você vai ver como que o seu espírito vai ficar muito mais leve. Porque o certo é sempre no momento você responder como um espírito de luz, jamais como um obsessor. Só que se não fez, no final do dia, analise o seu comportamento e como viveu as provações do processo evolutivo. E é nessa hora que você pode revisitar a situação e agir diferente. Está passando na fila do mercado? O outro corta a sua fila. Você fala, que está cortando minha fila aí? Pode sair daí. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que passar a pegar minha filha. Tudo, que difícil, a mãe dela desencarnou ontem, eu nem sei o que fazer, se não me permite. Nossa, falasse antes, te ajuda você, olha, você passa para outra que está na frente, olha, deixa ele passar na frente, porque a mulher dele desencarnou ontem, ele nem sabe, está correndo, está confuso, a gente não está nessa situação. Aí até que você vai, você acaba até praticando uma caridade ali. Daí a avó então está explicando para a gente que deve deixar os outros cortar fila. Não, minha neta. A avó está falando que quando for falar com alguém, fale com amor.
E o que não tiver solução, resolvido está. Porque se a pessoa cortou sua fila, ela começar a brigar com você. Você fala o que é certo. Olha, não é certo você cortar a fila. Viu? Mas fique aí. Isso vai causar consciência pesada, porque mais tarde você vai ver que é errado fazer isso. É que você não leva vantagem verdadeira no seu espírito. É que a vantagem que conta não é aquela que ao adquirir termina com o dia, mas continua com a gente pela eternidade. Você vai falar com a pessoa com compaixão, sabendo que quem está perdendo de cortar fila é ela. Meu Deus, você ainda não entendeu isso de tanto que a avó repete. Olha com compaixão para quem pratica o mal, para quem faz o que sabe ser errado fazer. Ai, vó, mas eu tô... a pessoa está cortando um benefício que era meu, de sair logo daquela fila. Maior benefício tem em praticar o Evangelho de Jesus. Não é em sair logo da fila, não é em ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Um pouquinho nada, avó, era 4 milhões. Era bastante. Olha, qualquer dinheiro do mundo é pouco quando você deixa de somar a estrelinha na prática do bem, porque a somatória das estrelas reunidas quando você vai praticando a caridade que faz o seu espírito brilhar. E a luz espiritual do outro lado é a verdadeira riqueza da eternidade. Então, meu Deus, o que é 1 milhão perto daquilo que você leva para a vida eterna? Me diga só. Nada. Zero. Não vale nada. Então, alguém faz algo contra você. Quem é que está perdendo? Me diga só. Não é você. Vai ser você quando você ficar contrariada. Por quê? Porque o outro estava ali, no chão. Você se atirou no chão também. O outro estava ali na lama, você se atirou na lama também. O outro está ali todo sujo, você se sujou também. Energia negativa é fonte de sujeira para o espírito. Vó me ofendeu porque você estava na sintonia da ofensa. Às vezes o outro disse, olha, esse aqui é o problema maior, né? O outro diz uma coisa ofensiva, mas não tinha intenção de te ofender. Era ofensiva porque você interpretou daquele jeito. Muito acontece isso quando as pessoas lêem o que o outro escreveu. E aí se sente ofendida, porque imagina que o outro tinha aquela emanação. Ele só faz isso porque se aquela pessoa mesma escrevesse aquilo, só escreveria aquilo daquele jeito se tivesse intenção de ofender. Mas não é assim. Às vezes alguém escreve uma coisa que você só escreveria se você tivesse intenção de ofender. E presta atenção que eu vou falar. Não é complicado. Você escreve alguma coisa e só escreve daquele jeito se você tivesse intenção de ofender. Quando você lê uma frase daquela, você já associa. A pessoa escreveu isso com intenção de me ofender, porque se eu escrevesse isso desse jeito, seria com intenção de ofender. Olha o problema. E nem sempre é assim. Está projetando no outro aquilo que você mesma faria com aquela ferramenta. Não é que todo mundo tem uma faca que vai espetar você. Algum vai preparar uma boa sopa para você.
Não, vou atacar a faca, me ofendeu. Que é isso? Pontou a faca pra mim. Tava conversando, falando de outra coisa. Não é desse jeito, não se ofenda. Então aí passa o outro na sua frente. A partir de hoje, o que você vai fazer? Pega o outro, vai lá e risca tudo o seu carro. Rebenta o vidro do seu carro. Joga uma bola, cai na sua planta, quebra a planta sua. Se amaldiçoa até a 7ª geração daquela pessoa. Que espírito de luz faz isso? Me diga só. Ai, vó, tava quieta. Eles jogam a bola, já disse para não jogar bola aí. Bateu no meu vidro e quebrou. Como que a avó não quer que eu fique assim, né? Brava, nervosa. Se eu saio, eu pego um cabo de vassoura, quebro na cabeça de um. A gente que é mais da idade deve dar testemunho da boa utilidade que fez de tantas primaveras que foram presentes em algum momento. Presentes de Deus, que nos competia bem aproveitar. Cada dia deve ser bem aproveitado. Se você não aproveita bem, pelo menos, quando chega na idade avançada, disfarce. Finja que aproveitou bem e diga: eu adquiri paz de espírito com tanto treinamento. Vó, eu vou fingir o que eu não sou? Se serve para você perdoar, se serve para você não guardar mágoa, deve. Porque aí você passa a ser. Porque o que é um anjo? Aquele que pratica o bem. Um anjo de luz. Se você pratica o bem, não importa se você não é anjo de luz. Enquanto você está praticando o bem, você está sendo um anjo de luz. E aquilo está sendo computado igualmente de crédito positivo e de luz para o seu espírito. Que importa se você está fingindo ou não está fingindo? Quem finge amar o próximo, está amando o próximo. Então, se preciso for, finja que você é um anjo de luz e pratique o Evangelho de Jesus. No momento que o dia terminar, você nem vai saber se você é mesmo outra coisa que determine as suas preferências. Você já nem vai saber. Aí até no outro dia você vai falar: eu gostei tanto de fazer o bem, que ajudou tanta gente, destravou tantas vidas. Por que eu não vou fazer isso de novo amanhã? Como resultado, até eu me senti tão bem, que tanta gente, né, se sente mal porque não se movimenta. E movimento é vida. E vida em abundância é aquela em que você está em paz. Alguém ofendeu, você olha para aquela pessoa e diz: está doente, está plantando, vai colher. E depois vai ter peso na consciência. E do outro lado, a luz que tem não vai brilhar. Na prática da maldade, no fundo, ninguém sai ganhando. E quando pratica uma maldade contra você, tenha misericórdia, porque acredita que está ganhando, mas é um ganho muito irreal. Não é um ganho verdadeiro. É um ganho irreal. Aquela pessoa está mais perdendo do que ganhando. E entre você e ela, quem mais perdeu foi ela. Sempre quem mais perde
é quem pratica aquilo que sabe ser errado. Mas muitas vezes, a pessoa faz alguma coisa, ou ela não sabe que é errado, ou ela não tem a intenção de ofender. Daí você se ofende, daí você sente ódio. Dos dois, quem perdeu mais foi você. Foi você que perdeu mais do que o outro. Ô vó, a pessoa parou o carro, olha o problema, bem aonde estava a minha garagem. E quem perdeu fui eu. Não. Ah, não, como não? Eu saí, cheguei atrasada no trabalho, tomei uma advertência. Eu saí, cheguei atrasada, perdi a hora da prova por culpa de outra pessoa. Quem perdeu fui eu. Não foi, não foi, não foi. 10.000 vezes não foi. Quem perde é quem não ama. Escreve isso aí na porta da sua casa. Escreve aí de papel de parede no fundo do seu computador. Olha, até sei já o que é isso. Escreve isso onde precisar ser escrito. Quem perde é quem não ama. Quem perde é quem faz trapaça. Quem perde é quem tenta levar vantagem em cima dos outros. Não é a gente. Ai, vó, você viu? O outro passou a perna financeiramente no esquema que fez. E quanto que perdeu? Que ele agora está com muita raiva. E aí é perda dupla, né? Perdeu na terra, perdeu no espírito. Não se deve. Tudo que a gente perde na terra, em termos de material, né? Se ganha no espírito, valeu. Não perdeu foi nada, muito pelo contrário, saiu ganhando. Então, preste atenção no que a avó está falando. Larga esse zap. Larga essas redes sociais. Escute o que a avó está falando. Vai servir para o espírito seu e para a eternidade. Quem sai perdendo é quem faz o que não deveria ser feito. E se é você, descontinue qualquer coisa que você sabe que não deveria ser feito. Ai, vó, mas é um vício que me faz bem. Nada te faz bem se te faz mal. Ah, isso é óbvio, vó. Será tão óbvio assim? Porque se fosse óbvio, se descontinuaria hoje mesmo. Mas não é tão ruim, a senhora sabe? Se é bom, não é nem um pouco ruim. Se é um pouco ruim, não é bom. Descontinue. Pare. Vai tomar água. Você não está tomando água direitinho, né? Tome mais água. 2 litros de água por dia, pelo menos. Vai fazer exercício. Olha, você não está fazendo exercício, né? Nos estudos, se empenhe. No trabalho, se empenhe. Em cada coisa que a sua mão tocar, faz o melhor que você pode. Ah, mas quem vai ganhar é o meu patrão. Tire isso da sua cabeça. Quando você faz o bem e a caridade, quem ganha é você. Viu? Ô vó, a outra está pedindo para eu ajudar ela, mas ela não merece ser ajudada. Porque ela tem as condições, está buscando facilidade. Então a prática da caridade, nesse momento, é dizer o que está no seu coração, com amor, com compaixão. Mas dizer o que você sente. Sem querer corrigir os outros, sem querer diminuir os outros, e sem que você precise dizer isso para você estar bem. Porque daí não está praticando caridade, né? Ah, eu vou falar para ela escutar. Que a hora que eu falar, eu tiro isso do meu peito e eu me sinto bem. Isso não é praticar caridade. Viu? Isso é uma prática até de vingança um pouco. Eu não gostei do que ela fez. Me senti...
você decidiu, né, se sentir mal com aquilo, mas você acredita que você se sentiu mal automaticamente só porque ela agiu de uma maneira que você não tem benefício nenhum e só ela leva benefício. Que é engano, né? É engano. Quando alguém faz alguma coisa buscando levar benefício em cima de você, quem está perdendo é você? Não é. Quem está perdendo é o outro. É uma leitura errada essa sua, por isso que você se sente mal quando o outro tenta levar vantagem em cima de você. Então eu vou deixar, vó? Não, tampouco. Você tem que se amar. O amor próprio é falar a verdade. Ah, mas vai machucar. Não vai machucar. Não vai machucar. Quando você fala a verdade com amor, com carinho, com respeito, machuca se a pessoa decidir se ofender com aquilo. Daí é problema dela. Você fala, olha, eu não sei porque eu posso estar enganada, mas a leitura que eu estou fazendo dessa situação é que você tem condição de realizar aquilo que você almeja sem a minha ajuda. E que quando você pede ajuda minha, nesse caso especificamente, você está buscando facilidade e está se aproveitando da minha bondade. E eu estou deixando de investir o meu tempo e recurso em outras coisas. Então, enquanto eu tiver essa percepção, e Deus me perdoe se eu estiver errada, eu não vou atender o seu pedido. Viu? E pronto. Porque é pior você atender o pedido do outro achando que a pessoa está fazendo o que não deveria. Porque assim você está cevando ela. Você está, como que dizer, habituando ela a que é lícito viver levando vantagem em cima dos outros. Porque desse jeito ela sobe na vida. Não é desse jeito? Alguém vem e fala para você, faz uma coisa para mim. Aí você diz, faço? Você não pode fazer? Não posso. Então vem. Vou te ensinar a fazer. Não quero. Entendi. Eu achava que você não podia. Não é, eu não quero porque eu tenho tantas outras coisas para fazer. Eu também tenho muitas outras coisas para fazer. Ah, mas vai lá, você que já tem carro. Vai lá, você que tem condição financeira para mim, resolve isso. Olha, eu posso ir se você vai comigo, eu te ensino a ir, te ensino a fazer, para que da outra vez que acontecer, você vai. Ah, mas resolve isso, você que tem dinheiro, vem aqui que eu vou ensinar você como que economizar dinheiro, como que você não gasta dinheiro com coisa supérflua, porque o pouco mais de dinheiro que eu tenho do que você é menos sorvete que eu tomei. Ah, eu não posso mais tomar sorvete. Pode fazer tudo aquilo que está dentro da condição sua. O que está além da condição não pode, nem se deve. E quantas coisas dessas a gente faz, tanto você quanto eu. Mas se eu me disciplino, eu tenho menos experiência de gasto de dinheiro indevido e mais tempo de jejum naquilo que eu podia estar gastando. Esse excedente de dinheiro que eu tenho comparado com você, pode ser isso, você nunca parou para pensar. Então não é que eu tenho mais dinheiro que você, por ser privilegiado porque caiu do céu. É porque a hora que você estava esbanjando, eu estava economizando. Então hoje você tem pouco dinheiro, mas tem bastante experiência pretérita de esbanjo. Ah, é errado então, vó, eu ter ido nas festas, eu ter me divertido. Não é. Mas o tanto de dinheiro que um pode ter a mais do que você, ele tem menos de tempo em diversão. Então os dois têm o mesmo valor adquirido. Você em experiências vividas e o outro em dinheiro acumulado. Pode ser uma situação, não todas são assim, né? Então, nunca busque se aproveitar do outro ou achar que para ele é mais fácil resolver o problema porque ele tem mais dinheiro que você. Viu? Então, você
no caso, né? Quando tem mais dinheiro e o outro chega para você e pede ajuda, sinta no seu coração o que é correto fazer. Lembre de Jesus Cristo. E você pergunta, o que ele faria aqui nesse caso? Se é o sermão da montanha, vamos para o sermão da montanha. Se é o silêncio, vamos para o silêncio. Se é a cura, vamos para a cura. Né? Se é dai tudo aos pobres, dai tudo aos pobres. Mas lembre-se que pobre é antes pobre em espírito. E que às vezes só precisa de um sorriso, de uma compreensão, de uma palavra amiga. E saiba diferenciar o que é valor real. Porque às vezes, dar o peixe é importante num primeiro momento. Isso não vai fazer ninguém ficar mais pobre. Mas a riqueza verdadeira vem de você ensinar a pescar. Viu? Então, quando você fica dando peixe um dia, você leva um dia, leva 2, leva o ano inteiro. Às vezes você está até tirando a força daquela pessoa e capacidade de procurar a solução por si própria. Porque quem busca resolver um problema avança, evolui intelectualmente. E se você fica resolvendo o problema dos outros toda vez, o cérebro daquela pessoa não se desenvolve. Quem é que vai ter que cuidar dela? Você. Porque o cérebro dela não se desenvolveu graças a você. Viu como é importante crescer em amor, em bondade, mas também em intelectualidade? Porque fazer bondade para os outros de uma maneira indevida só cria vínculos e dívidas que terão que ser quitadas em algum momento. Então faça o bem com sobriedade, viu? Sempre. E tenha consciência de uma coisa: não é a gente que perde quando alguém faz trapaça. Se é afetado o nosso recurso, seja ele material, seja ele de tempo. Perdi tempo, vó, com o que ela fez. Perdi dinheiro com o que ela fez, vó. Mantenha a sua serenidade. E lembre-se que verdadeiro valor se perde quando, tendo a oportunidade de somar estrelinha ao seu espírito, para que ele brilhe no além-túmulo, para que ele brilhe, né? No além-túmulo você não aproveita a oportunidade. Jogou uma pedra. Como eu posso te ajudar? Ah, ele não vai escutar isso. Diga isso no seu coração, então. Deus de bondade e misericórdia, mostre-me a maneira que eu possa ser útil a essa pessoa. Porque da minha parte, hoje mesmo, eu perdoo o que ela fez. Jogou uma pedra em mim, jogou uma pedra no meu carro, jogou uma pedra nos meus bens, nas pessoas que eu amo. Eu perdoo ela. Ô vó, mas aí como que eu fico? Fico em desvantagem, porque agora o meu carro não tem uma janela. Eu vou ter que gastar dinheiro que eu não tinha. Maior desvantagem fica aquele que não amou tendo oportunidade. Porque essa desvantagem ele leva para a eternidade. A desvantagem do carro é você guardar ele aí de ônibus. Ai, vó, você nem sabe a necessidade que eu tenho de chegar na onde eu tenho que chegar a cada dia, a distância que é. Vai resolver você ficar contrariada? Vai resolver você devolver a ofensa com outra ofensa? Que pessoa boa da cabeça, quando vem um cachorro e morde ela, ela vai e morde o cachorro. Me diga só. Você disse que essa pessoa precisa ser internada.
Por quê, vó? Ué, o cachorro mordeu você. Você ficou de 4 e foi morder o cachorro. Agora o cachorro morde sua cara e desconfigura ela toda. Por quê, vó? Porque quem pratica o mal já tem prática naquilo. Aí você vai lá no mesmo nível, você põe de 4, você prostra, né? Porque quem está praticando o mal está prostrado na animalidade, naquilo que não é. E aí você vai combater o outro no campo em que ele tem prática, pode ter certeza que se você já perdeu antes, vai perder mais. Não só vai perder mais fisicamente, no campo material, mas vai perder no campo espiritual, porque tem oportunidade de amar e não amou. Ô vó, como eu vou amar alguém que está arrebentando um bem que eu levei tempo para conquistar, bem diante dos meus olhos, ouvindo o chamado de Jesus Cristo, sendo cristão verdadeiro, praticando a moral do Cristo, deixando a hipocrisia de lado. Porque é hipócrita aquele que fala: eu sei que a vida continua, eu sei que aquilo que eu planto eu colho, eu sei que a prática do bem gera luz para o meu espírito, eu sei que é isso que eu levo para a eternidade, eu sei que a razão da incorporação, eu sei que a razão da encarnação é a evolução espiritual e que é todo o valor que eu vim buscar na Terra. Daí você age diferente de tudo que você sabe, você está vestindo a personalidade da hipocrisia. Olha o problema. Teve um homem que vestiu uma camiseta, né? De não sei quantos milhões de anos atrás. A camiseta foi absorvida pelo corpo dele e criou um símbolo no peito dele. E ele se tornou imortal. Então é o mesmo que passa com as pessoas que vestem a camiseta da vítima, vestem a camiseta do ódio. Aquilo é absorvido pelo corpo espiritual e fica uma manchinha que representa um peso, que representa uma capa para sua luz. E você não brilha do outro lado. Para que isso? Me diga só. Ai, vó, o que você faria se estava quebrando seu carro? Eu dou espaço para que pratique a sua maldade. Quando ela não tem como ser evitada, já está em andamento, eu saio de perto. Porque eu tenho compromisso com o amor próprio, com a saúde do meu corpo. Deixe que arrebente. Vó, eu tenho que parar ele. A melhor forma de parar uma maldade de acontecer é antes, praticando o bem, colocando luz no mundo. Porque quem faz arbitrariedades tão vertiginosas, tão grandiosas, quem pratica maldade de uma forma tão cega, está no escuro. Onde mais vai estar? Então você não entra na frente de alguém que está manuseando um bastão com força e com ódio. No meio da escuridão se acende a luz. Daí ele vai ver o que está fazendo. Vai se envergonhar. Todo mundo que admite que ele fez uma coisa que não deveria, em cima de alguém que não merecia, se envergonha daquilo. Não, o outro fez uma maldade, outro dia viu que era maldade porque fez trapaça com o pai de família, a família inteira teve que ser despejada da casa. Vou contar uma história para você, vó, já estou contando. O pai de família perdeu o emprego por causa da trapaça do colega de trabalho. Ah, é? É, vó. Então continue a história. E daí o pai de família perdeu o emprego. Toda a família teve dificuldade por resto da vida. A senhora acha que não deveria ser castigada essa pessoa e detida antes? Acho.
Acho que deveria ser detida antes, castigada não, né? Ninguém deve castigar ninguém. Porque aí falta amor, falta compaixão, falta perdão. Vó, castigar é corrigir. Não. Corrigir é dar exemplo. Corrigir é criar a ambientação favorável para que a pessoa veja os erros que toma por verdade e as verdades que toma por erro. Aí sim é corrigir. Castigar, essa palavra não deveria nem existir. Só existe dentro da animalidade própria de espíritos em convalescência, que estão doentes e estão buscando se melhorar. Em mundos de expiação, em mundos de provas e expiação. Viu? Então, o pai de família, avó, como que fica? Cada pessoa fica onde se amou, aonde o amor de Jesus colocar. Mais iluminada. Ah, então ele ficou melhor, se perdoou, ficou melhor. Porque ficar melhor não é ter mais coisa ou ter menos coisa na terra. É somar luz ao seu espírito. Quando que você vai entender isso? Tá melhor não é ter vantagem na terra. Quem teve vantagem na terra? Dessa pessoa você tenha compaixão. Sobretudo se foi vantagem devida, né? Tenha compaixão. Tenha compaixão das pessoas que tiveram vantagem na terra, até de maneira devida, mas se apegaram àquilo. Se identificaram tanto com aquilo, que agora aquilo virou um peso, virou uma captura, virou uma prisão para a pessoa. Porque ela disse aquilo que ela tem. Daí vai alguém lá e rouba ela, acabou o dia. Acabou o cristão. Ai, mas você sabe quanto que custou para eu adquirir tudo isso para o outro vir e tirar de mim num dia só? Com o esquema de telefone dele, entrou na minha conta bancária, tirou tudo o meu dinheiro. Pois é. A avó pergunta para você: dá para voltar ao passado e modificar o que os outros fizeram? Não dá, avó. Mas dá para odiar ele com toda a minha força no presente. Tá certo, isso dá para fazer. Muita coisa dá para fazer. Mas convém fazer? Olha o apóstolo Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas, vó, como que a senhora quer que eu me sinta? Eu fui trapaceada. Me trataram mal. Como que as coisas... Olha, vó. Viu? Você se sente assim porque você acha que você saiu perdendo. Quem ama nunca sai perdendo, então ame. Não dá para voltar atrás. Faz o que pode fazer a partir do momento presente onde você se encontra. Porque tem esse nome por uma razão. É um presente cada dia. Porque a gente pode praticar a lei do amor. Viu? Faça isso. Quantas vezes a avó vai repetir? É quantas vezes necessárias forem. Que sai pior não é aquele que foi maltratado. Não é aquele de quem as coisas foram tiradas. Algum até hoje, do outro lado, vive no umbral, né? Na escuridão da alma. Sabe por quê? Porque tinha uma herança grande e dele foi roubado. Mal sabe que ali teve uma oportunidade santa e bendita de reunir muita luz para o próprio espírito. Porque quanto maior é a maldade que fazem para você, se você perdoa, maior é a luz que você junta para o seu espírito. Se alguém faz uma maldade pequena, você perdoa, aquilo já é corriqueiro. Mas se alguém faz uma maldade muito grande e você ama muito grandemente, oi, gatinho,
muita luz você soma para o seu espírito. Olha isso. Você não tinha se dado conta disso antes, né? Escute isso que a avó está falando. Se o seu passado está cheio de história, onde as pessoas levaram, entre aspas, né, vantagem sobre você, revisite essas memórias, hoje mesmo. Vai lá. Veja quem saiu pior. Quem saiu pior foi quem fez a trapaça. Porque saiu da situação pior em termos de luz que podia ter reunido para o espírito. Se aquele que faz mal para o outro é terrível. Nunca queira estar nessa situação e nunca ache que é vantagem quem nessa situação faz o que não deveria e em função disso tem algum tipo de benefício, porque esse benefício é passageiro e representa peso para a alma. Não saiu ganhando nem um pouquinho. Então, revisite na sua cabeça todas as situações em que você acredita que alguém levou vantagem. E você vai ver que o que fez foi sair perdendo. E se você não perdoou, você perdeu a oportunidade de somar luz para o seu espírito. Ainda tem oportunidade de somar luz para o seu espírito em cima daquela situação, sabia? Não sabia, avó. Como? Revisite aquela memória e exercite o perdão. Mas vai ser um teatrinho que eu faço na minha cabeça. Engano seu. Por quê? O espírito, quando se ocupa do passado, não sabe a diferença entre se está no presente ou no passado. Ele vive intensamente aquela realidade. É como se você pudesse modificar a receita de um bolo. Aonde puser o sal, você vai lá e bota açúcar. Daí toda vez que você comer aquele bolo, ele vai estar doce, porque hoje você lembra daquela memória e a memória é como um bolo. Que você come e está ruim aquele bolo, você se sente mal. Mal, e aí você diz, porque o outro fez o que não deveria. Não é porque você interpretou de uma maneira que não estava incluído o Evangelho de Jesus. A moral que você já tinha conquistado. Ah, mas eu era criança. As crianças amam, né? E você decidiu não amar. É porque usou, como quer dizer, né? A filosofia da cultura. Na onde estava inserida. Perdoe aquela criança. Não vá para o túmulo dando justificativa que você não tinha condição de amar. Porque se não tinha ontem, tem hoje. E hoje mesmo você pode somar luz ao seu espírito, revisitando cada situação em que você não amou. Tocar ela, que nem você dá play num filme, dá play na situação. É que nem um diretor de um filme, você volta, fala e fala, você que falou isso, fale isso. Aí você faz a pessoa do passado que era falar coisa que condiz com a prática do bem e da caridade. E isso é a terapia da constelação. Você vai substituir aquela memória e aquele peso vai deixar de existir. Por quê? Quando você faz isso em verdade e em espírito, o espírito da outra pessoa, na memória daquela interação, também é afetado positivamente. Então você nem sabe a repercussão que pode ter tudo isso. Quando você perdoa. Constelação porque são estrelas, muitas, do seu passado, que permanecem apagadas. Porque ainda hoje, você sabendo tudo que sabe, amando tanto quanto você já é capaz de amar, você nunca teve disposição
de revisitar essas memórias e modificar o seu comportamento como um diretor de um filme que modifica a fala de um ator, de outro ator. Diga, não, você botou o sal no bolo, agora você vai voltar lá, vai tocar o play, vai mudar a atitude daquela pessoa, que foi você, né? O outro não dá para mudar. Mas daí você vai dizer, perdoo, dentro de você, né? Não vai falar em voz alta. Eu perdoo o que essa pessoa fez, porque perdoar é a melhor coisa a se fazer. Porque quem leva vantagem não é ele que me roubou, que me tratou mal, que fez o que não deveria. Eu naquele momento achei que ele estava levando vantagem, mas não estava nada. Ele levou, foi peso para a consciência, escuridão para sua alma, e perdeu a oportunidade de amar, que é a única coisa que realmente compensa fazer na caminhada terrestre. É a única coisa que realmente enriquece uma pessoa. Praticar a lei do amor, o Evangelho de Jesus. Viu? Então revisite as situações passadas. Porque até hoje você só tem mágoa porque acha que o outro levou vantagem. Porque você acha que o outro fez o que não deveria. Mas você mesmo fez o que não deveria. Que é deixar de perdoar. Viu? Então, entre a gente e os outros, vamos olhar para a gente mesmo e se perguntar, eu fiz o que não deveria? Volta lá e faz o que deveria. Nem que seja na sua memória. Já é um ponto de luz que se acende. No passado que não retorna fisicamente, mas que pode ser acessado em espírito e corrigido. Se fosse assim, vó, todo mundo que praticou o mal, bastava voltar na memória e corrigir. Minha neta, a energia negativa que você planta no mundo fica no mundo. Viu? Você vai ter que corrigir ela com prática do bem. Prática de bondade, prática da caridade, para neutralizar o escuro que você colocou com luz que você coloca. Mas ao fazer isso, você já está praticando o bem. Porque se você está fazendo, é porque você quer o bem seu e o bem do próximo. Você está depositando luz no mundo. Então, de certa forma, você está contrabalanceando energia negativa que foi depositada no mundo. Mas naquele caso nem foi você. Foi o outro. E se o outro tem a consciência de voltar no passado e mudar o que fez, é porque se arrependeu. Viu? Então, se eu me arrependo, pronto. Não vou mais pagar. Por que você se incomoda tanto que o outro pague e seja castigado? Não deveria ser ocupação sua. Não deveria existir gozo nisso. Viu? Busque se conhecer a partir das coisas que você deseja que aconteça. Para você e para os outros. Sobretudo para os outros. Se o outro fez mal, por que você tem gozo em buscar saber que ele vai ser ou não castigado? Tira isso da sua essência, pelo amor de Deus. E saiba, se você quer saber, a avó vai falar. O outro plantou, ele vai colher. Viu? Toda energia de Deus que você desqualificou, você vai ter que qualificar. Essa é a lei. Ação e reação. Plantou, colheu. Então ele vai ser castigado. Tira isso da sua cabeça. Não interessa para você. Por que você tem gozo em ver que o outro que praticou o mal vai ser castigado? Devia ter compaixão dele. Que vai ter que colher o que plantou. E às vezes nem vai colher, porque Jesus falou, uma bondade que você faz cobre uma multidão de pecado. Então, o que quer dizer? Colocando luz no mundo, você vai neutralizando a escuridão que você colocou no mundo. Então, de repente, a pessoa não tem que pegar uma doença. Um tipo de doença que eu falo, né? Que vem justamente para depurar. Tem muitas doenças e muitas razões porque elas surgem. Nem todas surgem pela mesma razão, né?
Então, ninguém sabe, só Jesus e só Deus. E se só eles sabem é porque só compete a eles saberem. A gente aqui embaixo só compete amar incondicionalmente e praticar o perdão. É, gatinho, a avó também ama você, viu? Praticar a lei do perdão, ter paciência com as coisas e, sobretudo, consciência. Que se alguém fez o que não deveria, quem perdeu foi o outro, não foi você. Então não vai atrás de buscar o outro para fazer ele perder. Dizendo, se eu perder ele também, agora ele vai tomar. Agora ele vai perder. Porque o espírito de vingança fala mais de alguém que está vestindo a personalidade de um obsessor. Meu Deus, tudo o que você não é, ou não deveria ser, né? E assim, a cada dia, se conhecendo, você vai recordando o propósito da encarnação. E vai praticando ser a melhor versão possível em todas as oportunidades. E agora que a avó deu a chave para você, acessar o passado é praticar todo o bem e o perdão que você até hoje não praticou, porque achou, você também achava, né? Que não perdoar outro você estava levando vantagem. Se eu não perdoo, daí o outro perde com o meu não perdão. Lê do engano. Lê do engano. Quem perde é você. Que podia somar luz, o seu espírito não somou. Tem uma constelação de luz por detrás de você, de estrelinha, que é uma constelação de estrelinha por detrás de você, né, no seu passado, que estão todas apagadas. Volta lá e acende. Ai, o meu pai me deu um tabefe, até hoje dói. Volta e perdoa. Volta naquela pessoa, incorpora o espírito do perdão, da tolerância, da humildade, do amor ao próximo. E você vai ver que a dor vai passar. Viu? Toda memória pretérita deve ser, sobretudo as negativas, né? Deve ser revisitada e modificada com tudo aquilo que você conquistou e com aquilo que você é hoje. Viu? E isso vai te deixar muito mais leve. Que coisa boa, né? Ainda durante a encarnação, a gente poder retornar acendendo as luzinhas que ficaram apagadas. Às vezes é uma vizinha sua que fazia barulho. Quanto que você odiou aquela pessoa. Volte naquele dia, ouça as palavras que você falou e se pergunte, essas palavras, esse sentimento, emanaria um espírito de luz ou um espírito obsessor? O que eu fui ali, meu Deus? Então, como diretor daquele filme, que você é, né? O seu espírito é. Volte lá e faça a pessoa que você era falar palavras de tolerância, palavras de perdão, viu? Ai, Deus, Pai de bondade e misericórdia, o outro está fazendo barulho. Eu tô quase ficando tentada a não perdoar, a odiar, a querer que ele perca, porque ele está fazendo o que não deveria, quem está perdendo sou eu. O que é um engano, né? Só perde quem não ama. Então hoje eu vou amar ele de todo o meu coração, tolerando o que ele faz, sabendo que ele está plantando e ele está perdendo. Quando sabendo que é um engano fazer isso, ele continua fazendo. Tenho compaixão dele, do espírito dele. Eu utilizo esse exemplo para não fazer igual outro dia, né? Porque às vezes a gente faz a mesma coisa. Quando alguém vem, você está escutando a pessoa, aí o seu pensamento vai, voa, a pessoa termina de falar, você nem sabe o que ela falou. E ainda por cima finge ter compreendido. E responde qualquer coisa. Você foi a melhor versão de si mesma? Não. Gostaria que fizessem isso com você? Não. É, gatinho.
Então você espera do outro que seja a melhor versão de si mesmo, do outro de hoje, do outro do passado seu. Mas você mesmo não é, nem hoje você é. Então é hipocrisia, né? A gente esperar do outro que a gente mesmo não é. Então, trabalhemos cada dia mais em nós mesmos e busquemos ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Viu? Perdoe sempre. Sempre. E pode ter certeza. Quem perde nunca é você quando alguém faz uma maldade por você. Quando alguém chantageia. Quando alguém passa você para trás. Quando alguém usa você. Né? Tudo vem pra gente se conhecer. Gatinho. Eu me amei naquele momento. Eu amei o próximo. Eu amei a Deus sobre todas as coisas. 3 perguntas, sem as quais nem sequer um dia deveria terminar. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Terminou, vó? Minha neta, 1h20 que a vó falando. Que bonito que foi hoje, né? Ai, graças a Deus, né? Que presente esse de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? Ai, para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ver em cada situação uma estrelinha neutra, que a partir daquilo que a gente fizer ou não fizer, vai se apagar ou vai se acender. Viu? Então que todas as estrelinhas suas a partir de hoje permaneçam acesas ou se acendam com a sua passagem por aquela experiência. É que o passado seu, na constelação de experiências pretéritas, quando revisitado por você, estas luzes se acendam à medida em que, sendo diretor da sua própria existência, visitando suas memórias passadas, você pratica a lei do amor em cada situação. E dessa forma, perdoa sempre. Tolera sempre. E modificando a memória passada, quantos pesos você não vai tirar do seu espírito? E quantas estrelinhas não vai acender? Já que depois da morte, a luz que teremos será determinada pelo número de estrelas que acendemos na terra. Viu? Na graça de Deus, né? Ai, na graça de Deus. Então louvado seja, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, amanhã e sempre. Viu? Vou colocar aqui no final um áudio que eu mandei essa semana, né? Pelo Zap Zap, com a avó cantandinho um pouquinho pra você. Viu? Espero que você goste, viu? Ai, que bom que é, né? Quando a gente canta, os males espanta. Na graça de Deus, né? Você sempre, né? Na oração, ao cantar, você está se sintonizando com aquilo que é bom quando canta, né? Alguma coisa que tem a ver com a elevação, né? Do espírito em alegria, em bons sentimentos, viu? Na graça de Deus. Espero que você goste. Por agora, a avó diz para você. Até daqui a pouco, viu? Daqui a pouco a avó volta. Como que a semana passa rápido, você viu? Aproveite bem essa semana. E cada presente, ame incondicionalmente. Quando você achar que alguém está levando vantagem,
pode ter certeza. Se está praticando o que não deveria, nenhuma vantagem está levando. Aproveite o momento, você, para construir luz e adquirir riqueza para a sua eternidade, perdoando, tendo paciência. Gatinho, a avó também ama você, viu? Perdoando sempre, tendo um pouquinho mais de paciência. Isso. Pronto. Tendo assim um pouquinho que seja mais de paciência ali. E revisite assim, viu? Não seja boba. Nem que seja as memórias da semana passada, do mês passado, viu? Revisite as memórias suas. E modifique sua atitude para com o próximo. A atitude que você poderia ter tido, né? E não teve. E no final, se alguém fez você fazer o que não deveria fazer, o que não deveria, né? Digamos, alguém levou vantagem em cima de você que não deveria. Você, quando fez de boa vontade, ajudou de boa vontade quem você fez necessitado e não era nada necessitada, nunca se arrependa. Porque você praticou a caridade, aquilo somou luz para o seu espírito. Então você não perdeu, foi nada. Você foi, muito pelo contrário, você fez, foi ganhar. Viu? Então agora que você tem tudo aquilo que você ganhou, não se desfaça daquela luz que você reuniu para o seu espírito. Porque a pessoa que pratica a caridade e depois se arrepende de ter praticado, olha, que triste dia esse. Porque a luz que você reuniu, todas aquelas estrelinhas que você acendeu, se apaga. Para que isso? Praticou a caridade, se o outro mereceu, não mereceu, você fez de todo o seu coração. Deixa aquilo ficar com a pessoa. Viu? Já praticou a caridade. E aquilo te fez uma pessoa mais rica na eternidade. Aonde mais valia a pena levar vantagem. Viu? E as vantagens que são devidas representam mérito para a alma. Viu? Dessas não devemos nos envergonhar. Jamais. Viu? Nunca se envergonhe. Ai, como eu fui tonta de praticar caridade ali, porque abusou da minha bondade. Que nada. Tonta é quem não pratica caridade. O outro abusou da bondade, quem foi tonto foi o outro. Mas é a ele de descobrir isso. A gente não tem que dizer isso para ninguém. Nem para a gente mesmo, muito menos para os outros. Então quem pratica caridade, depois descobre que a pessoa não merecia, nem precisava, nunca se arrependa de ter praticado a caridade. Você fez de todo o seu coração. E assim a luz que você reuniu na prática daquela caridade continuarão com o seu espírito, viu? E representarão sim riqueza, viu? Depois da morte. Não se... Olha, tudo o que a avó falou, se você se esqueceu de alguma coisa, volta e escuta de novo, viu? Porque às vezes, olha, quando muita gente diz, né? Eu escutei de novo e aí ouvi coisa que eu não tinha ouvido. Veja como que a sua barreira já abaixou naquele tema. Que coisa boa é essa? Daí você não ouviu antes, agora você ouve. Por isso às vezes a avó diz, agarra um áudio da avó aleatório aí, escuta, que vai ser aquele que você estava precisando escutar. Viu? Que coisa boa, meu Deus, quantos presentes Deus nos dá dentro de um presente, né? E o maior deles é a oportunidade de autoconhecimento. E o maior deles é a oportunidade de iluminar a nossa eternidade com estrelinhas que podemos acender no presente e agora também no passado por meio de modificação das nossas memórias, né? Ai, que lindo isso. Agora sim, vou dizer para você. Beijo da avó. Viu? Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Vou colocar a avó cantando um pouquinho. Espero que você goste, hein? Olha. Que Deus te bendiga hoje e sempre. Hoje e sempre.
E que a serenidade, a paz de espírito, por convite seu próprio e pelas suas ações, estejam sempre com você. Viu? Até daqui a pouco. Beijo da avó, viu, anjo de luz? Beijo da avó pra você. Então, essas coisas de ficar frustrado, querer que tenha sido diferente, seja do que faz o outro, do que a gente fez. Não, a partir de agora, o que eu posso fazer melhor, eu vou melhorar. Ficar mal não adianta, não. Eu quero rosas, eu quero rosas, eu quero rosas pra me perfumar. Rainha Dona Sete, a rainha do cruzeiro. Eu quero rosas e muito dinheiro. Eu tenho vergonha de dizer. É que eu senti que tu cantou com alegria e eu senti também que tu faz isso porque eu acho que tu desejou que eu sorrisse. E foi o que aconteceu. Por isso. E aí quando eu senti assim, eu me emocionei. Mas foi rapidinho, foi só um pouquinho, já passou. Ai, todo mundo diz que o meu neto canta bem, mas de mim pouco comenta, né? Ai, não tem problema que eu canto, né? Também algo assim que eu lembro do tempo antigo, né? É que nem a música assim de São Francisco, né? Que outro dia até que eu cantei assim um pouquinho, assim, para não passar também muita vergonha, né? Que era um pouco assim: ó mestre, fazei que eu procure mais, consolado que se consolado, compreendendo que se compreendido, amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aí vem a parte que é a parte melhor, né? Que diz assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ai, como que eu sou assim, né? Devota de Nossa Senhora Aparecida, mas São Francisco leva assim no meu coração. Que exemplo mais maravilhoso ele, né? De vida, tudo na graça de Deus. Ai, como é bom, né? Gente, viver essa essência desinibida na realidade do presente que Deus nos dá, né? Ai, que maravilha isso. Olha que interessante esse desenho que a avó vai falar para você um pouco dele, né? Olha, eu tô como mexendo o mouse aqui, você veja como que avança a tecnologia. No meu tempo eu não tinha nada disso. Então você veja, né? Aqui está uma bactéria. O nome dela é superbactéria, né? Que a bactéria é super-homem. Por isso que você não tem que ficar tomando qualquer antibiótico. Vá no médico. O médico veja direitinho o que você tem, daí toma antibiótico. Não vá metendo qualquer coisa. Ah, porque na outra foi e matou no mesmo dia. Às vezes a bactéria dela era outra. Viu? Cuidado, você. Não cai nessa. Ah, funcionou antibiótico para outra, funciona para mim. Você vai separando as bactérias que têm mais resistência. Depois o antibiótico, elas já não mata elas, porque elas se convertem em superbactérias para aquele antibiótico, né? Muito bem. Mas a avó agora, que você preste atenção nesse desenho de outra maneira, né? Vamos transportar para a vida da gente. Olha que interessante. Digamos que essa é uma bactéria, não que é uma superbactéria. Ou que seja uma superbactéria, mas ela não sabe o que tem aqui dentro. Às vezes esse já é um antibiótico mais forte do que esse. Ela disse, passei esse para trás, esse também eu passo. E à luz do que a gente comentou hoje, né?
A gente se antibiótico na vida das pessoas, né? As pessoas vêm e acham que está por cima da carne seca, que levou vantagem sobre você. E você está quietinho ali. Mas o que realmente arruma a situação não é o que está por fora, é o que está por dentro. Na hora que esse antibiótico abrir, a bactéria vai morrer. Viu? Então, transportando para a vida, aquela personalidade da pessoa que só aflora na escuridão, na hora que o que tem dentro de você sai para fora, que é a luz, né? A luz na prática do Evangelho de Jesus, a personalidade, a super personalidade da ignorância, né? Da animalidade, porque está na escuridão, né? Da outra pessoa, às vezes até da gente mesmo, né? Quando essa presença se fizer notada na forma de uma ofensa, na forma de uma violência, na forma de uma trapaça, viu? Lembre-se, estão combatendo o que tem fora da gente porque estão na escuridão, viu? Na hora que você decidir, vou resolver essa situação, o que você vai fazer? Você põe para fora a luz, que é própria de todo ser humano, como a avó falou. Só não aparece porque a gente põe um monte de capa por cima, capa. Porque o certo é fazer isso, porque o outro está errado, porque o outro tem que pagar, porque eu não mereço, e um monte de capa. Se só se preocupasse de projetar a luz no mundo, a luz que você tem no interior, essas capas não impediria o ambiente todo de se iluminar, e a própria pessoa ia ver que cafona é vestir uma capa e se chamar de o malvado, se ela também tem luz dentro dela e ela não é nada disso. Isso é só uma construção psicológica da cultura onde ela cresceu, que ela acredita que está levando vantagem, viu? Em fazer o mar, em praticar o mar, e no fundo quem está perdendo é ela, viu? Porque ganha aquele que ama e aquele que reúne tesouro para a eternidade, viu? Então, seja como antibiótico em todas as situações. Em silêncio, ele age. E a maneira que ele corrige é colocando para fora o que traz de bom em seu interior, viu? Então vá, na graça de Deus, viu, anjo de luz? Até semana que vem, daqui a pouco eu volto, você vai ver. Pratique o bem sempre, viu? Ame sempre e perdoe. E sempre saiba discernir quem está perdendo de verdade e que não seja você, né? Em cada situação. Beijo da avó para você. Até daqui a pouco. E que não seja você que perde. Olha, presta atenção que a avó está falando. Não vai distorcer. Como o meu guia já falou, explique bem isso. Que não seja você que perda em cada situação, quer dizer que você está consciente que o ganho real é aquele que reúne a luz para o espírito. É aquele em que você pratica a lei do amor. É o Evangelho de Jesus. Viu? Agora sim. Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó para você. Viu? Beijo da avó.